Irmãos, as horas chegou e não podemos perder tempo, né? Como nos ensina o grande profeta Irmão Aldo. Nós temos que ser mais rápido que as horas. Isso no sentido espiritual, ligado a Deus. Deus, o Pai, já nos contempla aqui no seu santuário, aqui na terra. Então, que tudo seja muito bem-vindo nesta manhã, com muita alegria, com muito gozo, com muita paz, e lembrando que Deus está na nossa frente, nos contemplando, juntamente com Jesus, nosso Divino Mestre, a Mãe Virgem Maria, nossa querida Mãe, a Santa e querida Vó Rosa e o grande profeta Irmão Aldo, santo profeta de Deus, e muitos santos apóstolos e profetas que estão ao lado dele, trabalhando incansavelmente para ajudar a todos nós a preservar e no grau de santidade e de humildade para nós chegar aonde está eles. Então nós vamos iniciar a nossa reunião. A todos os presentes a minha saudação. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita felicidade, não só hoje, em todo o transcorrer da sua vida cotidiana aqui na terra, todos os dias, que essa felicidade, essa bênção que nos envolva através do nosso bondoso pensamento com Deus e com esse santo, esteja sobre nós, todo instante da nossa vida, tudo que vamos fazer, colocamos Deus, Jesus, a Santa Vó, Irmão Aldo em primeiro lugar, e pedir oração, Irmão Aldo, vou exercer a minha função, peço ao Senhor que me guie, me ajuda, tudo vai correr bem na vida de cada um de nós, por isso nós temos que preservar essa fé, através dos ensinos dele, amém. Convido por gentileza a igreja fique em pé, os que puder, para nós fazer a nossa oração, iniciando a nossa reunião. Levantando as nossas mãos, fechando nossos olhos, curvando a nossa cabeça, vamos conversar com Deus, com Jesus e com o reino dos céus. Santíssimo Deus, poderoso Pai Celestial, mais uma vez, Pai, nós estamos na presença gloriosa e soberana do Senhor. Temos essa certeza e essa convicção de fé, que o Senhor nos contempla aqui na tua casa. E queremos nessa oportunidade expressar o nosso amor em cânticos e em palavras. Em cântico nós vamos ouvir o coro angelical e com o coral apostólico cantar, para te louvar, te glorificar, te exaltar. E em palavra que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, através de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Aldo, fará em nossos corações, porque o Senhor quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, quer a nossa salvação, Pai. É por isso que nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te honramos, nós te louvamos. Agora, Santa Vó, Mãe Virgem Maria, Mestre Jesus, profeta Irmão Aldo, estamos em oração, iniciando essa reunião de manhã. Pedimos ao Senhor e ao Senhor, Irmão Aldo, ao Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria, inspira todo o transcorrer dessa reunião. Inclusive, para todos aqueles e aquelas que ainda não são batizados, vamos ouvir a mensagem do Irmão Aldo a respeito do batismo. E que a Senhora, Avó, o Senhor, Irmão Aldo, prepara os nossos corações, a nossa mente, abre o nosso pensamento para nós guardar tudo que é ensinado pelo Senhor e pela Senhora, porque é para o nosso bem, a nossa felicidade. Pedimos ao Senhor, Irmão Aldo, a Senhora Avó, que envia anjos e santos para nossos irmãos que não pôde estar nesta reunião, exercendo as suas funções, os seus trabalhos, mas que eles estão lembrando, a reunião está sendo iniciada, que o anjo que a Senhora Avó, o Senhor, Irmão Aldo, dirige, esteja com eles também, guardando, amparando e guiando. Irmão Aldo, peço ao Senhor pelo trabalho do coral, o teu servo regente, os seus servos componentes, todo o coral, aos pastores, aos membros, às diaconisas, ao ouvir a palavra do Senhor, o Senhor incentivando a todos nós a guardar a pureza do Espírito, porque para o nosso bem, a nossa felicidade. Mas, Irmão Aldo, o trabalho do altar, eu preciso da inspiração do Senhor, e peço que o Senhor inspire todo o transcorrer do trabalho que será executado nesta reunião. E ao finalizar, nós voltar felizes para os nossos lares, e que temos uma semana feliz para exercer as nossas funções, e que na terça-feira estamos aqui
para louvar, glorificar o Senhor e o reino dos céus, através da reunião especial, da reunião de oração. Assim sendo, em nome do Senhor e da santa voz de Jesus, e eu declaro esta reunião iniciada, não só agora, mas todo momento da nossa vida. Amém. O hino de número 1, Igreja Forte. Celestial.
Aqui achei o poder celestial que tirou-me da falsidade, do engano e do mal. Não me fazer liberdade. Pois essa igreja apostólica é do reino celestial, é a igreja do Consolador que desce todo Então, irmãos e irmãs, nós estamos nesta manhã na presença do nosso Deus, na presença de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, na presença da Santa e Querida Vó Rosa e na presença do grande profeta Santo Irmão Aldo, com muitos santos, anjos e profetas que estão nos contemplando aqui na casa de Deus. Então é um momento todo momento da reunião é especial para nós, mas esse é mais especial, porque nós vamos ouvir a palavra do Mestre, Jesus, através da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Aldo. Por isso eu convido o senhor, a senhora, a você, irmão internauta, que aí está nos acompanhando via internet, seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer tê-la conosco, e que a palavra não é só para nós, é palavra para todos, especialmente para quem crê e confia em Deus e confia em Jesus, que Ele deu sim sacrifício para dar a vida, a oportunidade de salvação e redenção à criatura humana. Então, a mensagem é bem clara, muito preciosa para cada um, tanto para quem já se batizou e quanto para ainda não é batizado. Então, me acompanha. Irmão Aldo fala aqui: o batismo e a verdadeira conversão. A condição essencial para fazer parte do reino de Deus é a verdadeira conversão, que possibilita ao arrependido a purificação de sua alma e, consequentemente, o direito e a vida divina. Ou seja, por meio da conversão, o contrito passam a viver para Deus em espírito, uma graça alcançada pelo batismo do Espírito Santo. Esta unção é concedida ao arrependido no momento em que se convertem a Jesus e ao Consolador, sendo confirmada em sua alma no ato do batismo nas águas, sacramento instituídos por Jesus nosso Senhor. Está registrado no Evangelho de São Mateus que Jesus pediu o batismo a São João Batista, sabendo que nosso Senhor era o Cristo de Deus. O profeta lhes disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Porém, nosso Senhor, sabendo que convinha ser batizado, respondeu ao profeta São João Batista: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Por meio deste ensinamento de Jesus, nós apostólicos aprendemos que o batismo faz parte da justiça de Deus. Portanto, para que a criatura pertence ao reino de Deus e
tenha o direito a toda a graça e virtude do poder divino, é necessário que se submeta a este sacramento. Nosso Senhor Jesus ensinou a Nicodemo sobre o significado do batismo e as condições exigidas por Deus para a criatura humana pertencer ao reino de Deus, conforme registrado no Evangelho de São João. Ele disse: em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, não podem ver o reino de Deus, ou pertencer ao reino de Deus. Assim, nosso Senhor declarou a Nicodemos que para entrar nos céus é necessário que haja regeneração por meio do batismo nas águas, que proporciona um povo, um novo nascimento. A partir deste ponto, o convertido vai progressivamente se santificando até alcançar uma graça perfeita de santidade. Um grau perfeito de santidade é a palavra. É natural que todas as pessoas desejam entrar nos céus, no final de sua vida terrena, pertencendo a Deus e entrando com Ele, e estando com Ele em sua glória. No entanto, é necessário que se convertem dos pecados, do mau gênio, dos maus costumes, entregando-se de corpo e alma e espírito a Jesus, a Santa Vó Rosa, devem também submeter-se ao sacramento do batismo, confirmando que aceitam nossa fé, doutrina e disciplina como regra de boa conduta. Assim, expressa seu desejo de viver com Deus, conforme os ensinamentos de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, transmitidos por nossa igreja. Nosso Santo Irmão Aldo sempre aconselhou todos que pretendia ser submetido ao batismo a meditarem sobre o valor deste sacramento para a sua alma e a importância para a santificação de seu espírito, pois sem santidade não podem vencer as lutas diárias. Por isso, devem sempre dedicar-se ao bem e à santificação de sua vida. Um ensino precioso do amado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que usa da razão e da boa consciência, e não vos conformei com estes séculos, com a situação do mundo, mas transformais-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa
de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo é que todos os que irão se batizar sejam perfeitos em suas obras, educados, bondosos e praticantes do bem, evitando tudo o que imperca a sua santificação. Devem ser obedientes às leis da igreja, à sua doutrina e disciplina. Aos que seguem nossa igreja, aceitam os ensinamentos doutrinários e a disciplina apostólica como regra de fé e boa conduta, venham se batizar e vivam em santificação e honra, para que sejam herdeiros de todas as bênçãos celestiais. O Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e nós da direção da Igreja Apostólica desejamos a todos aqueles que irão se batizar que sejam muito felizes, prósperos e abençoados em sua carreira de fé. O próximo batismo está programado para o dia 3 de maio. Não percam tempo, preencha a sua ficha de batismo e venha participar deste momento com alegria e regozijo em sua alma. Irmãos, o batismo é um ato muito solene, sagrado, uma experiência inigualável na vida do Filho de Deus. Na vida do Filho de Deus. Então está aí, meus irmãos e irmãs, para nós meditar o valor que tem justamente o sacramento do batismo para todos nós. Mesmo porque, irmãos, fomos chamados por Jesus para vir fazer parte do rebanho de Deus, dele, nesta terra. Mas começa a nós meditar. Jesus, príncipe da paz, nunca teve pecado, nunca pecou, toda a vida foi celestial, nasceu celestial, de uma mãe pura e santíssima, mas por bem o irmão e a irmã dele, que somos nós, então ele deu-se em sacrifício, ele passou pelas águas do batismo, e como justamente por determinação de Deus, do Divino Espírito Santo, os apóstolos, os profetas realizaram o batismo justamente nas águas dos rios, naquelas ocasiões, naquele tempo. Quantos anos já se foi? Então, por isso, naquele momento, o profeta São João Batista estava, por determinação de Deus, estava emergendo as criaturas que criam em Deus e criam em Jesus nas águas do Rio Jordão. Quando Jesus aproximou dele e disse: eu careço ser batizado por ti, como o irmão Aldo falou aqui na mensagem, né? Então São João Batista, vendo que ele era o mestre, era o que tinha, ele que dirigia todas as criaturas, disse para ele: mestre, eu que careço ser batizado por ti e tu vem a mim. Então Jesus, conhecedor da mente do apóstolo, e sabia que ele estava fazendo uma obra de caridade, inspirado por ele e por Deus, fazendo o batismo nas águas. Então São João entendeu, naquele momento, quando ele falou: deixe por enquanto, convém cumprir toda a justiça do meu Pai, do nosso Deus. São João entendeu. Então São João emergeu Jesus nas águas do Rio Jordão, para deixar o exemplo para todas as criaturas que vêm para esta igreja, justamente se emergir nas águas do tanque batismal. Por que isso aí? É porque, como o irmão Aldo ensinou e ensina, toda criatura nasceu com a mancha do pecado original sobre o corpo. E Deus o Pai, fiel aos seus filhos e filhas, Ele quer o bem para todos nós. Então Ele
inspirado pelo Divino Espírito Santo, implantou o batismo na igreja apostólica. Então, antes de surgir ali o templo batismal, na nossa sede era feito justamente no mar, né? Nos rios. E depois que justamente foi realizado o tanque batismal na nossa igreja, é feito solar. São 2 vezes ao ano. Acontece que era mês de abril e setembro. E agora, por determinação do conselho, devido ao trabalho muito extenso, eles achou melhor passar para mês de maio e setembro. Então, são 2 batismos realizados ao ano. Especialmente porque muitas criaturas não têm condições de ir no próximo batismo. Então, já se prepara para o próximo acontecer. Por que isso aí? Porque a criatura que vem para esta igreja, irmãos, então, é ensinado a viver para Deus, com obediência, amor, os ensinamentos dele. Porque viemos aqui fazer uma passagem, ninguém veio para ficar eternamente aqui no corpo. Todos nós temos conhecimento desta verdade. Prova disso, o mestre deu-se em sacrifício, para deixar justamente o preparo para cada um do seu irmão e irmã, e que ia acontecer. Então é feito, porque nós, ouvindo os ensinamentos de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Profeta Irmão Aldo, nós vamos colocando isso em prática, porque nascemos no mundo do pecado, certo? Então, achava que não ia justamente Deus nos ouvir, mas pelo amor que nós temos em Deus, e Ele conhece o nosso espírito, o nosso coração, que é a semelhança, o espírito dele, então justamente Ele fez com que acontecesse e aconteça na nossa vida, para nós ser livres do pecado, do mal. Então, por isso que é feito o batismo na nossa igreja apostólica. Então, uma vez que nós vemos para esta igreja, vamos se preparando até chegar o momento de se batizar. E ouvindo a doutrina, a disciplina, esses ensinamentos, todo dia, todo instante, através tanto do púlpito da igreja, como no programa Hora Milagrosa, é feito, é falado, é ensinado, e vamos colocando em prática a nossa vida espiritual, vamos desprendendo das coisas do pecado, porque o pecado não é de Deus. Deus não criou nenhum de seus filhos para o pecado, mas Ele criou para a salvação eterna. A vida com Deus não se acaba, e a vida com Deus não vale nada, ela é passageira. Por isso que muitas criaturas não creem em Deus, porque crê nas coisas materiais, e que tudo vai ficar aqui. Mas Deus é tão bondoso, tão misericórdia, que deu o seu Filho, enviou o seu Filho para nos deixar uma herança. É essa herança que nós temos, a herança dele, Jesus, a herança da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Profeta Irmão Aldo. Ensinar a todos nós a ser dedicados, amorosos ao ensinamento do Pai, e justamente passar pelo ato do batismo, para deixar a mancha do pecado que está no corpo, nós não vemos ele, mas fica plantado ali, porque naquela hora que nós vamos descer as águas do tanque batismal, tanto nós pastores, como diaconisa, como regente, como obreiro, como músico, tudo é passado pelas águas do tanque batismal. Então nós vamos fazer um voto para quem? Nós vamos fazer um voto para Deus. E qual é o voto que nós vamos fazer para Deus? Nós vamos prometer a Ele, que uma vez que nós veio para esta igreja, chamado por Jesus, como Ele disse lá no Apocalipse, não foi vós que me escolhesse, eu escolhesse a cada um de vós, vá e dá os frutos da bem-aventurança. Então começa a nós meditar. Quais são os frutos que nós temos que apontar para Deus, para Jesus, para a Mãe Virgem Maria, para a Santa Vó Rosa, para os santos profetas, os santos e anjos, para o Irmão Aldo? O fruto do amor, da obediência, da consagração, da união de um para com o outro, ser manso, dedicado, porque Deus preparou um lugar para nós morar com Ele, é o reino celestial. E para chegar no reino celestial, precisa passar pela vida, pela a morte do corpo. Quer dizer, o corpo morre, vai para a terra, e a vida do Espírito, ela é eterna. Então, o Espírito não pode morrer, entenderam? E por isso que Ele quer que nós sejamos filho e filha dele, e chegamos aonde Ele preparou para nós morar, que é o reino dos céus.
Irmão Aldo foi lá diversas ocasiões e diz: se todos nós soubéssemos aonde Deus preparou para cada um de nós, ninguém pecava, ninguém falhava. É um lugar eterno, um lugar cravejado de ouro e prata, muito bonito. É a vida eterna com Deus, não se acaba, ela é eterna. Portanto, ao chegar nas águas do tanque batismal, nós vamos fazer um voto para Deus. Qual é o voto? Prometo. Olha aí, vamos falar não vão ser obrigados a fazer o voto, não. Nós vamos fazer espontaneamente, com fé, amor e desprendidamente do pecado. Entenderam? E Deus vai ouvir. Ele é tão perfeito que ele deixa tudo o que nós queremos fazer, mas ele é tão justo que ele deixa nós colher tudo que nós plantamos. Então vamos fazer o voto. Prometo, em nome do Pai, que é Ele, em nome do Filho, que é Jesus, em nome da Virgem Maria, que é a Mãe, em nome da Santa Avó Rosa, que é o Consolador, em nome do profeta irmão Aldo, que é o pastor que nos ensinou. Então nós emergemos o candidato nas águas, a criatura fez o voto, emergemos ele nas águas, então ele molha o rosto, molha a cabeça, o corpo. A partir do momento que ele fez o voto de espírito, de coração, ele nasce, ele levanta dali daquelas águas, caminhando, como está caminhando nos ares. Por que isso aí? É a unção do Espírito Santo que penetra no corpo da criatura que fez o voto para Deus. Então ele é a nova criatura que nasceu para Deus novamente, certo? Nasceu no Espírito para Deus, vai viver os ensinamentos de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, do irmão Aldo, enquanto viver nessa terra no seu corpo. Após o tombo do corpo, o Espírito é de Deus, porque é santificado. Então vai diretamente para o reino de Deus. E chega lá, vamos deparar onde vamos morar. Nós vamos ver legiões de santos, de anjos, que santificaram aqui. E nós também somos santos, chegamos lá porque somos santos, vamos viver ali. Então, irmão, pensamos todos nós, os ensinamentos do irmão Aldo, como é precioso, como é bom, como é precioso viver esse ensinamento. E lembrar, nós estamos aqui fazendo uma passagem, ninguém veio para ficar nessa terra. Ninguém. Prova disso. O mestre que é dono da vida, ele deu-se em sacrifício. A Santa Avó Rosa deu-se em sacrifício. O irmão Aldo deu-se em sacrifício para deixar justamente a prova para todos que viessem a crer e acreditar nesses ensinamentos de Deus e de Jesus. Então aí está, os que ainda não são batizados, precisam fazer o voto para Deus. Está na igreja? Sim. Está ouvindo os ensinamentos da Santa Avó, do irmão Aldo? Sim. Coloca-as em prática e faz a sua parte, porque a parte de Deus está sendo feita todo dia, todo momento na nossa vida espiritual e material, porque Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa obediência, Ele quer a nossa vida eterna para com Ele, porque Ele fez de nós a sua imagem e a sua semelhança. Então o Espírito não pode morrer, entenderam, irmão? Por isso que Ele é tão perfeito, tão amoroso, nos concedeu essa grande dádiva de ser santo como é santo o santo que já está lá. Então nós estamos aqui preparando o nosso espírito com essa palavra, com essa mensagem dele, através de Jesus e do profeta irmão Aldo. Então, quando chegar o momento, vai lembrar. Vamos chegar, por exemplo, segunda-feira, viagem daqui da terça, quarta-feira está lá. Então vamos ter reunião quarta-feira, vamos ter reunião quinta-feira, reunião sexta-feira, preparando o Espírito nosso, o Espírito para no sábado ser batizados. Então haverá reunião matutina, justamente o trabalho do coral, cantando os hinos, preparando a vida do Espírito dos que vão se batizar, porque a vida com Deus ela é perfeita, ela é eterna, e a vida com Deus não vale nada, como ele, irmão Aldo, ensinou. Então daí, irmão, fica essa mensagem em nossos corações, e todos nós fazemos a nossa parte. Os que ainda não são batizados, se preparem, se não puder ir nesse batismo agora dia 3 de maio, mas vai acontecer o outro em setembro, certo? Ainda não foi marcado para o setembro, porque o primeiro é agora dia 3 de maio, e vai com muita confiança, sair daqui da sua congregação com esse objetivo, com esses princípios, com esses ideais. Eu vou me batizar.
Eu vou fazer um voto para Deus, vou fazer um voto para Jesus, para a Mãe Virgem Maria, para a Santa Avó Rosa, para o irmão Aldo, de viver fielmente esses ensinamentos, e que eu quero a minha vida com Deus. Quando Deus precisar de mim, o meu corpo tombará e a minha vida é eterna com Deus, o nosso Criador. Então guarda esses ensinamentos, que é para o nosso bem, a nossa felicidade, tanto os que já estão batizados como os que vão se batizar. E nós preservar esse voto, porque a partir do momento que fazer o voto para Deus, olha lá, fazer o voto para Deus e não garantir aquela palavra que fez na hora antes de emergir nas águas, então a pessoa quebrou o voto. E aí? Por que quebrou o voto? Porque ele está com o pé em duas canoas. Ele está seguindo a doutrina e está seguindo os ensinamentos do mundo. Aonde temos que ter cuidados, muito cuidado. Quando vier o mau pensamento na nossa mente, vamos ali, nenhum apostólico está nos vendo, não. Mas Deus dorme? Jesus, a Santa Avó Rosa, dorme? Não. Então o apostólico precisa ter essa comunhão com Deus todo instante da nossa vida. Veio o mau pensamento, Santa Avó, irmão Aldo, eu estou preparando para ir batizar, faça com que esse mau pensamento desapareça da minha mente, vó. De repente, através da sua fé, aquele mau pensamento vai embora. E você continua pedindo em orações, como o irmão Aldo ensinou, a oração de um justo é ouvida por Deus. E ele faz tudo para não deixar o poder do mal perseguir o seu filho e sua filha aqui na terra. É o que está sendo ensinado para nós. O irmão Aldo ensinou 44 anos falando, mostrando. Valorizamos os ensinamentos de Jesus, dele, Deus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, porque é para o nosso bem e a nossa felicidade. Amém. Guarda esses ensinamentos que para o nosso bem e a nossa felicidade, tanto nós já fizemos o voto, preservar esse voto, e tantos que ainda vão fazer esse voto. E que Jesus, a Santa Avó Rosa, amparará hoje e sempre. Amém. E agora, para finalizar a nossa reunião, nós iremos ouvir uma mensagem muito bonita do coral, completando a nossa mensagem com o hino do irmão Aldo, com o coral, irmão Aldo, nosso anjo protetor. Vejam bem, o tanto que Deus é poderoso e misericordioso. Ele enviou seu Filho amado, Jesus deu-se em sacrifício. Antes de dar-se em sacrifício, Ele não deixou as criaturas órfãs. Ele preparou, anunciou o último Consolador que ia falar e o último pastor que ia ensinar a viver para Ele. Então olha aí, olha o privilégio que nós como família apostólica temos. Jesus não nos deixou órfãos, nos deu dois santos poderosíssimos, que está ao lado dele, lá nos céus, está aqui. Ensinou nós nessa igreja, Santa Avó Rosa ensinou 16 anos, Jesus e o irmão Aldo 44. Então está aí a prova para nós meditar. Nós somos do irmão Aldo, nós somos de Jesus, nós somos de Deus, nós somos do reino do céu. Estamos aqui fazendo uma passagem, e que essa passagem ela é eterna, quando chegar lá como santos e anjos. É o hino que nós vamos ouvir.
tão bom é te conhecer, primas. Tu és a nossa vida, és a nossa alegria. Tu és a nossa paz. Em vivo está o coração somente quero ver e dizer-te com nossa força, nossa garantia, és nosso anjo protetor. Primas, irmão Aldo, querido primas, teu nome do nosso coração, com toda gratidão, não se apagará jamais, ó primas. Tão bom é te conhecer, primas. Tu és
conhecer, mas tu és a nossa vida, és a nossa alegria, tu és a nossa paz. Essa data tão gloriosa, tão festiva, maravilhosa, nós queremos agradecer ao nosso Deus, Salvador. Nós queremos louvar e adorar com nossa vida, honrar e sempre te Primas, irmão alto, querido, primas, teu nome do nosso coração, com toda gratidão, não se apagará jamais, ó primas, tão bom é te conhecer, primas.
E agora chegamos ao término, irmão, da nossa reunião desta manhã. E eu quero agradecer o nosso irmão regente com o coral, todos, pelos seus maravilhosos hinos, muito bonito, muito precioso, muito bem cantado, e que com certeza fizeram tudo com amor. Está na mão de Deus, está no trono de Deus e na mão do irmão Aldo. Que eles continuem ajudando a cada um de vocês, músicos, regentes e coristas, sendo sempre dedicados, prestativos a esses ensinamentos do nosso Deus, tá? É o que eu desejo para todos, muita alegria, muita bênção para cada um de vocês. Quero agradecer também aos meus colegas de ministérios, aos obreiros, às nossas irmãs diaconisas, aos pastores, e convidá-los para a reunião terça-feira que acontecerá às 19h30. É uma reunião especial dedicada ao Divino Espírito Santo da Trindade Excelsa. Então, os que puderem, venham estar conosco, porque ele fica muito feliz de ver o empenho, o amor de cada um para com o reino dos céus. E serão todos muito bem-vindos e abençoados grandemente por ele. Aquele que não pode vir, está exercendo as suas funções, trabalhando, é abençoado da mesma maneira, porque está sabendo, estou no trabalho, mas estou lembrando, a reunião está acontecendo. Então, a bênção da Santa Voz do irmão Aldo também envolve o pensamento dos que estão trabalhando também, tá bom? Assim sendo, irmãos, chegamos ao término e agora, para finalizar, eu convido a igreja, por gentileza, fique em pé, para nós fazer a nossa oração, finalizando a nossa reunião. Quero convidar também o senhor internauta, que está aí, conectado via internet, esteja nesse momento ligado conosco. Vamos pedir em oração por todos, mesmo para aquele que não pertence à nossa igreja, porque é o ensinamento do irmão Aldo de Jesus. Pedir para o próximo, porque é filho de Deus também, não tem ainda justamente, não conhece ainda o nosso caminho, mas através de nós, com amor, Deus o Pai atribuirá na presença a lembrança para ele procurar esta casa onde está Deus, onde está nós, tá? Então vamos orar? Levanta suas mãos, feche seus olhos, vamos falar com quem? O grande profeta de Deus, inspirado por Deus, por Jesus e pela Santa Voz e o Mestre Jesus. Profeta santo, irmão Aldo, poderoso servo de Deus, irmão Aldo, não temos palavra para expressar a alegria, o gozo e o contentamento que está em nosso coração e nossa alma, mas queremos agradecer por tudo que o Senhor fez e faz, está fazendo e vai fazer na vida de todos que creem e confiam na missão profética do Senhor, como profeta de Deus, servo do Consolador e pastor desta igreja. Nosso agradecimento, irmão Aldo. E agora, irmão Aldo, chegamos ao termo desta santa reunião desta manhã. E pedimos ao Senhor, com Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó, ao poderoso Pai Celestial, para nos conceder uma feliz tarde e também uma feliz semana para exercer as nossas funções, cargo, trabalho e assim sucessivamente. E que na terça-feira nós estamos aqui na presença gloriosa e soberana do Senhor, para ouvir novamente os seus conselhos de aprimoramento, de consagração, de comunhão com os céus. Nosso agradecimento por tudo isso, irmão Aldo. E agora eu peço ao Senhor que abençoe a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que está em oração nesse momento com o Senhor, pedindo ao Senhor, e o Senhor conhece o Espírito, conhece o coração, conhece a mente, e sabe o que eles estão pedindo para o Senhor, e o Senhor falar com muita alegria, com muita honra, com muito amor. É o que o Senhor fez quando estava fisicamente conosco, mesmo aqueles que justamente não merecia o teu amparo, a tua proteção, mas o Senhor não desamparou. E hoje, irmão Aldo, nós como família do Senhor estamos agora em oração e pedimos que o Senhor ouça nossas orações. Nós estamos pedindo não só para nós, irmão Aldo, mas pedindo por esse mundo, para as criaturas mansas e humildes de coração que creem em Deus, creem em Jesus, no sacrifício dele, crê na Virgem Maria, crê no outro Consolador da promessa do Mestre, crê nos santos apóstolos, nos santos profetas do passado, que está ao teu lado, irmão Aldo, junto com o Senhor, trabalhando dia e noite para nos conceder essa grande dádiva de aperfeiçoar, de consagrar e santificar a nossa vida espiritual,
para quando Deus determinar, nós deixaremos o corpo e subiremos em espírito para a glória de Deus. Assim sendo, irmão Aldo, peço ao Senhor que ouça as orações dos seus filhos e filhas, e seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um deles. Também eu peço ao Senhor pelos pedidos que está nessa caixa de pedido de oração. São vários nomes que aqui está escrito, irmão Aldo. E tudo o Senhor vê e conhece a sabedoria e o precioso poder que pede para o Senhor. E o Senhor, com todo o poder, com toda a glória, tem ajudado a ser sempre dedicado. E por isso que o Senhor os acompanha. Seja leais os ensinamentos desta igreja, porque é os ensinamentos de Deus para o nosso bem e a nossa felicidade. Assim sendo, nós agradecemos de coração, irmão Aldo, por tudo que o Senhor continua fazendo em nosso benefício. Peço ao Senhor também pelos irmãos internautas que estão conectados via internet, contemplando nós nesse momento, para também os nossos irmãos ouvintes do programa Hora Milagrosa, e para ainda aqueles que ainda, muitas das vezes, através da fé que crê em Deus e no Divino Espírito Santo e em Jesus, estão também, justamente, pedindo a Deus, e que tudo seja feito de melhor nas suas vidas. Assim sendo, estimados irmãos e irmãs, creia, confia, que as suas orações é ouvida e atendida por este poderoso e glorioso profeta. Temos a certeza e a convicção de fé, por isso devemos ser leais, dedicados e prestativos a esses ensinamentos. Assim sendo, irmão Aldo, peço ao Senhor que envie santos e anjos para guardar e amparar nossos irmãos de volta para os seus lares. Que eles tenham uma boa tarde, descanso e paz, e um início de semana para o trabalho que irão exercer. E que ao final da semana nós estejamos aqui, na terça-feira, para te louvar, te glorificar. Assim, estimados irmãos, recebam a bênção de Deus, o nosso Criador, a preciosa bênção do Divino Espírito Santo, e com a bênção e a graça do Mestre Jesus, o amparo da nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção e a graça da Santa Vó do Poderoso Consolador, e com a bênção e o abraço do Santo Profeta irmão Aldo, e com a bênção dos santos apóstolos e profetas que está ao lado do irmão Aldo, trabalhando em nosso benefício, que essa bênção que Ele nos concede em nome do irmão Aldo, fique conosco hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, nossa reunião está encerrada e até terça-feira, se Deus quiser.